down to my jelly roll. Well, how about your shortening bread? Oh, wouldn't give you a piece of pie to save your soul. I guess that's what you said. My ma told me today, when she went away, To buy groceries. to be a good boy, she'd give me a toy, 'cause I'm my mama's pride and joy. There ain't no use of anyone to keep hanging around. Maybe I'm waiting on your mom. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Castalho Podcast. Eu sou Bruno Rocha, falando de Guarulhos, São Paulo. Eu sou Eliezer Rezende, falando de Pouso Alegre, Minas Gerais. E eu sou Og Maciel, falando de Chapel Hill, North Carolina. Nós vamos começar esse episódio com alguns lembretes para vocês. O Bruno tem o primeiro, manda bala. Bom, o primeiro é só um aviso, né, um recado, porque na semana que vem nós teremos um episódio aqui sobre produção e edição de áudio no Linux, e esse episódio não vai ser na quarta que vem, mas sim na terça, dia 8 de agosto, né, o nosso convidado aí, o Danilo Bellini, vai falar sobre as opções aí para edição, criação e várias loucuras que ele faz aí com áudio com software livre. Seguindo aqui com uns avisos e lembretes, né, na verdade eu tenho uma novidade aqui. O pessoal da RubyConf e o Castalho Podcast fizeram uma parceria e quem vai sair ganhando nisso vai ser você, nos nossos ouvintes. Então, vale lembrar aqui que o evento vai ser novamente na FEComércio, entre os dias 17 e 18 de novembro. Então, para você aí que está interessado em aprender um pouquinho mais sobre Ruby ou já é entusiasta, vale a pena conferir, é um evento muito legal. Nós vamos fazer o seguinte, a gente tem 10 ingressos disponíveis e vamos sortear 2 por episódio entre o dia 8 e o dia 23 de agosto. E aí, no dia 23 de agosto, a gente vai informar o cupom de desconto para você ter acesso à cortesia. Mas não para por aí, não. Além disso, a gente tem um cupom que vale 30% de desconto a partir do segundo lote. Então, esse cupom de desconto, esse aí a gente já vai divulgar, mas por enquanto, como ainda está no primeiro lote à venda, vai valer a partir do segundo lote. Então, se caso você não for aí sorteado entre os 10 ingressos que a gente tem, você ainda pode ter 30% de desconto. Já já vai o link aí para o pessoal que está nos acompanhando ao vivo e para o pessoal que está nos escutando, vai estar o link tudo certinho lá no show notes. E o último lembrete que eu tenho aqui, notícia também, é que a turma do Diego Tumeleiro, nosso amigo do Opencast, supostamente, nesse exato momento, está acompanhando ao vivo. Então, valeu, Diego. Obrigado por trazer a gente ao vivo aí para sua classe. Espero que vocês curtam esse episódio. Vocês vão aprender um monte de coisa hoje sobre Spacewalk. Então, aí agora já é o gancho para mim poder falar um pouco sobre o nosso convidado, né? O convidado de hoje, assim como o Marcelo Mello, que foi do episódio 102, ele também trabalha na Red Hat. Então, hoje nós temos 4 pessoas da Red Hat aqui dentro desse episódio aqui, tá? Então, Red Hat in the House. Ele também, essa pessoa possui 1 milhão de certificações, tá? Tem certificação da Sun Microsystems, LPI, da Red Hat. Ele atua na área de computação desde 1999, possui graduação em ciências da computação, extensão em geofísica do petróleo e pós-graduação em geologia do petróleo e gás. Hoje em dia, ele é arquiteto de soluções da Red Hat e ele escreveu um livro chamado Spacewalk, o projeto do Red Hat Satellite. Então é com um enorme prazer que o Castalho Podcast recebe o Valdírio Manhães Pinheiro. Tudo bem, Valdírio? Tudo bem, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando com vocês. Espero que seja muito proveitoso hoje, todo mundo conheça o Spacewalk, o que é o open source, como que pode contribuir, como pode participar, como pode conhecer essa comunidade maravilhosa que todos nós somos membros e todos nós amamos, e compartilhar. A ideia é realmente compartilhar N pontos aí que se eu tivesse descoberto, de repente, há 15, 20, 30 anos atrás, eu seria muito mais feliz há muito mais tempo. Essa é a ideia. Legal. Bom, antes da gente entrar nesses tópicos todos aí, vamos começar aqui com a nossa pergunta tradicional, né, para os nossos convidados. A gente quer saber qual que é a sua história, né? Como é que você começou a sua carreira no mundo de Linux e open source? Conta para a gente um pouquinho aí. Beleza. Eu comecei com open source em 99, 2000. Na verdade, em 96 eu fazia estágio, eu comecei a fazer estágio, eu comecei a trabalhar com a EX. Então, foi meu primeiro contato realmente com um mundo diferente de PC, né, AT. Foi realmente o AIX, conheci o Smith na versão ainda 2 ponto qualquer coisa. E foi um
um mundo bem diferente, um mundo bem desconhecido. Naquela época, já toda a documentação já era em inglês, então a primeira barreira que eu tive, grande barreira, foi realmente aprender o inglês. E aí foi pegando o dicionário, eu via uma palavrinha, anotava aquela palavra para poder lembrar, olhava a palavra de novo, olhava na colinha, lembrava o que era, e assim foi os meus primeiros passos com o inglês pela questão da tecnologia. Depois da AX, eu comecei a trabalhar com Slackware, essa foi a minha primeira versão de distribuição Linux. Trabalhei com ela há bastante tempo, fui um membro bem ativo durante anos da Linux BR, então sempre tinha aquelas perguntas, né? Perdi meu li agora, o que eu faço e tal. RTFM, sempre tinha alguém mandando RTFM, eu acredito que todos vocês conheçam o Fernando Rocha, então eu conheço o Fernando Rocha desde aquela época, depois eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, porque ele é geofísico, então ele trabalha também na área de geofísica e tal, em eventos da área de geofísica eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. E comecei a trabalhar com diversos outros sabores, né? Então, eu fui trabalhar com Solaris, trabalhei com IRIX, da Silicon Graphics, trabalhei com Microsoft, não sou um xiita. Eu tenho um amigo que ele fala que hoje ele não é xiita, né? Ele é chato. Então, eu não tenho esse problema. Eu acho que todas as versões, todas as distribuições, elas são válidas e realmente é necessário conhecer para se falar se é melhor, se é pior, qual seria a melhor recomendação. Por fim, eu comecei a trabalhar muito com Linux. Então, eu já trabalhava com CentOS e em 2000 eu comecei a trabalhar especificamente na área de geologia, dando suporte a geólogo, geofísico, toda na parte de infraestrutura e as aplicações que rodavam em cima do sistema operacional Linux. E ali realmente eu tive um grande crescimento de conhecimento, porque eu tive que realmente estudar, implementar, conhecer, aprofundar, e foi onde minha carreira realmente decolou aí na parte de Linux. No segundo momento, eu comecei a trabalhar também com desenvolvimento. Hoje eu trabalho como desenvolvedor também. Só uma correção, né? Atualmente eu estou trabalhando como engenheiro. Eu era Solution Architect, eu trabalhei como Solution Architect durante 1 ano na Red Hat, e por esse amor platônico com o Satellite, com o Spacewalk, com os projetos e comunidades, eu já estava muito integrado com o time de Satellite especificamente, e aí teve uma oportunidade no time de Satellite, no time de engenharia, e muitos amigos me falaram, né, pô, cara, lá não é tão tranquilo, lá é punk, porque você vai pegar, é um time global, e aí você vai pegar, assim, todos os problemas de Satellite 5, Satellite 6, eu acabei ficando uma referência em relação a Satellite, né, por ter escrito o livro do Spacewalk. O Spacewalk ele é o projeto do Satellite 5, e à primeira vista todo mundo falava assim, cara, você é o cara do Satellite 5, então automaticamente você herdou e você é o cara do Satellite 6. Eu vou falar um pouquinho do Satellite 6, mas o Satellite 6 ele não tem nada a ver com o Satellite 5. Então foi uma bucha que eu herdei de graça e foi muito bem-vindo, eu gostei muito disso. E eu tive que me dedicar muito para trabalhar também com o Satellite 6, entender o novo workflow, o novo processo, as novas tecnologias, os novos produtos que estavam envolvidos, novos projetos, né, que estavam envolvidos com o Satellite 6. E é isso. Depois eu entrei para o time de engenharia da Red Hat e hoje eu trabalho no time de engenharia, dando suporte de terceiro nível com Satellite 5, Satellite 6 e alguns outros produtos, mas basicamente Satellite. Bacana, já que você citou isso aí e comentou a respeito de estar na Red Hat, e aí o Og mencionando um pouco da sua formação, veio uma curiosidade aqui. Como é que você veio parar na Red Hat, sendo que a formação assim não tem tanto a ver? Então, esclarece um pouco essa parte aí da sua história pra gente. Legal. A minha formação é em ciência da computação, e depois que eu me formei, eu fiz uma pós em segurança, em criptografia, segurança da informação, mas foi uma pós remota e realmente a instituição não era boa, então isso já deu uma quebrada. E eu comecei a trabalhar na área de geologia, na área de óleo e gás, dando suporte na área de exploração e tal. E o que acontece? É muito desconfortável quando você trabalha dando suporte a um cliente e você não conhece a área fim, o produto fim que aquele cliente está trabalhando. Então, isso me deixava um pouco incomodado, mas eu fui correndo atrás, fui conhecendo e tal. E chegou um determinado momento que eu queria fazer uma pós-graduação. E aí, ou antes foi até uma extensão, né? Eu falei, pô, eu vou fazer uma extensão, eu vou fazer uma pós-graduação. Eu sempre tive um sonho de ter como hobby animação. Eu gosto muito de animação.
Então, você criar um personagem, você modelar, você botar esse carinha para andar, para correr, para pular, enfim. Isso é um hobby que eu gosto já há bastante tempo. E eu falei, ou eu vou me dedicar ao hobby, ou eu preciso trabalhar muito ainda, né? Então, estava no tempo de trabalhar muito ainda. Não que eu não trabalhe muito ainda hoje, mas era um tempo de trabalhar, me dedicar. E aí eu fiz uma extensão em geofísica que me ajudou muito na área que eu atuava naquele momento. Porque eu dava suporte também a tecnologias de geofísica. Então, isso ampliou muito meu leque de conhecimento na área de geofísica. No segundo momento, eu tive novamente essa escolha de fazer uma pós ou em geologia ou em animação. E aí eu estava bem tendencioso à animação, mas eu falei, não, eu ainda estou trabalhando com tecnologias da área de petróleo, da área de óleo e gás, e essa pós ela vai me esclarecer muitas dúvidas que eu ainda tenho e que eu fico naquele eu acho, né? Eu acho que é assim, eu acredito que é assim, ou... Então, foi uma pós que realmente abriu minha mente, me deu um detalhamento mais técnico de como realmente é feita uma aquisição, como é descoberto o petróleo, poço de petróleo, como é que, de onde é a origem. Então, a gente estuda muito mais a Terra, vê a geologia, placa tectônica, enfim. É um outro mundo que realmente não faz parte da área de tecnologia, mas como eu trabalhava com tecnologias que trabalhavam com essas informações, então isso somou bastante. E aí, quando eu terminei essa pós, para mim agora falta só o TCC da pós em geologia, eu falei, agora não tem mais para onde correr, né? Agora chegou a hora e tem que ser animação. Então, eu fiz uma pós em animação, modelagem, animação 3D, e agora eu estou no processo de fazer o meu projeto final. Então, eu tenho essa semana para concluir a minha animação, eu já fiz toda a parte escrita e tal, mas, assim, é criar um modelinho, é você conseguir criar um prédio, construir um prédio, botar ele para explodir e tal, tudo bem virtual, mas numa realidade que você olha e fala, pô, será que isso é real, não é? Então, isso é bem bacana. E o mais interessante é que, de todas essas áreas, né, quando a gente fala de geofísica, quando a gente fala de geologia, quando a gente fala de modelagem 3D, 2D, animação, sempre tem o open source envolvido de alguma forma. Então, quando a gente está falando de geologia, eu tenho N aplicações, e uma delas muito conhecida é o OpenDetect, que eu faço todo o processo de modelagem, perfilagem, eu consigo fazer tudo nesse software, e ele é um software, ele é open source, ele é um software de código aberto. Quando eu falo de geofísica, eu tenho vários produtos open source que também me auxiliam nesse processo de geofísica. Quando a gente fala de animação, eu tenho um que todos conhecem, né, que é uma referência, que é o Blender. E aí foi até um questionamento grande no curso, por que nós vamos fazer um treinamento, um curso de animação e não vamos usar o Blender? E aí eu concordo inteiramente com a instituição. A gente está falando de uma coisa comercial. Então, eu quero te preparar para quando você terminar a pós-graduação, você ir para o mercado. Hoje, o mercado ele é Maya e 3ds Max. Então, eu tenho essas duas tecnologias. Se a gente for pegar o Brasil, basicamente, é muito mais o 3ds do que o próprio Maya. Então, a gente vai utilizar o Maya. Mas, uma vez que você conhece os conceitos, cara, você pode pegar qualquer tecnologia, qualquer produto, e o conceito ele não muda. É só realmente aplicar e brincar, e ser feliz. Bacana. Eu tenho uma dúvida aqui que é o seguinte: como é que foi o processo para você de tipo assim, de seleção, né? Então, falou assim, ó, pintou essa oportunidade do Red Hat, né? Como é que foi o processo? Você teve que fazer algum curso de inglês? Você teve que fazer algum certificado? Te pediram alguma coisa? Ou você já tinha tudo e foi mais ou menos baseado na sua experiência com Spacewalk? Legal. Na verdade, eu trabalhava numa empresa antes. Nós temos empresas que são parceiras da Red Hat, né? Então, a Red Hat ela é uma grande empresa e ela trabalha com parceiras para poder fazer delivery de serviço, entregas e configurações, e, enfim, auxiliar o cliente. A Red Hat ela não entrega 100% do serviço pela Red Hat, ela trabalha muito com parceria. Essa empresa que eu trabalhava com tecnologias de petróleo, de óleo e gás, ela também virou uma empresa parceira da Red Hat. E como eu já tinha um background em Linux, eu tive também um investimento que eu fui fazendo ao longo do tempo pela empresa de treinamentos da Red Hat. Então, eu tirei o meu RHCE, tirei o meu RHCSA, na época era RHCT, era o Technical Engineer. Depois eu tirei certificações que hoje já não existe mais, né? Então, a gente vê como é que a gente está ficando velho, né? Tirei uma de Data Center Specialist, que era o RHCDS e tal. E a gente foi tirando, eu fui crescendo, mas eu era de uma empresa que era parceira. E aí, um fato que aconteceu, eu moro no Rio de Janeiro, e eu trabalhava no centro do Rio de Janeiro, e um belo dia,
Eu trabalhava de frente para Rio Branco, né? Eu acredito que todos saibam, o Rio de Janeiro ele teve uma época, o centro do Rio ele teve uma época bem dark, né? Onde você andava e os pivetes eles roubavam e tal. Hoje eles estão roubando no Rio de Janeiro e em outros locais, mas não no centro do Rio, porque já tem uma vigilância maior, já tem os policiais que ficam trabalhando especificamente para cuidar dessa área específica. E aí era assim, eu ficava na janela, era de 5 em 5 minutos, a gente ouvia alguém, e era alguém que estava sendo roubado. Eu trabalhava no 16º andar, e, cara, constantemente a gente via aquilo, eu descia para almoçar, a gente via aquilo, eu vinha embora, tinha arrastão e tal, então era uma situação bem desagradável. Até um dia que aconteceu de um rapaz ser esfaqueado. Eu acredito que vocês tenham visto, saiu no jornal, era um senhor que estava no ponto, veio um grupinho e tal, tentaram roubar o senhor, esfaquearam ele e tal, ele caiu, blá, blá, blá. Minha esposa também trabalhava no centro, ela trabalha no centro até hoje. E aí eu falei com ela, pô, não dá mais, né? Eu não quero mais ficar aqui, eu quero sair e tal. E como eu já tinha um background aí bem amplo, já tinha um network também muito interessante, né? Isso é uma coisa que eu dou muita palestra também em universidades. E uma coisa que eu sempre falo para os alunos é, cara, vocês têm que criar cartão visita, vocês têm que fazer cartão visita, vocês têm que se divulgar, vocês têm que ter o LinkedIn, vocês têm que fazer o network, não visando o interesse, mas visando realmente um network profissional. E aí eu participava do Red Hat Summit, são os eventos da Red Hat que acontecem ou em Boston ou em São Francisco. Eu ia pela empresa, né, como funcionário da empresa, e lá eu comecei a fazer muito network e tal, e eu falei, pô, é a hora de eu conseguir usar esse network, né? Até porque realmente eu não quero mais ficar. E aí vim para casa, conversei com minha esposa, eu sou casado, tenho 2 filhos, e aí ela me deu total apoio e tal. No outro dia eu voltei para a empresa, conversei com a empresa, e por coincidência, uma amiga minha que era Solution Architect na Red Hat, ela foi embora. Ela pediu para sair da Red Hat, porque ela estava com outras carreiras e tal, ela queria seguir uma outra carreira. E aí foi assim, né? No dia que eu decidi me desligar, e eu falei, eu não vou conseguir entrar na Red Hat porque nós somos parceiros. Então, a gente tem esse não acordo de cavalheiros, né? Mas essa relação de parceria e tal não é legal. Eu falei, eu vou tentar fora, eu vou tentar Facebook, LinkedIn, Google, vou tentar abrir o mundo e tal. E aí, quando eu comecei a mandar e-mail, mandei e-mail para a galera de fora da Red Hat, para tentar algum polo fora do Brasil. E aí acabou que os de fora começaram a cair dentro do Brasil, né? Porque eles sabiam também que a menina estava pedindo para sair e tal. E aí falaram, pô, o Val tá afim, o Val tá afim. E hoje a menina do RH é uma grande amiga minha, e ela me falou, cara, eu não sei, eu acredito que você comprou todo mundo da Red Hat, né? Que um mandou o teu e-mail, daqui a pouco chegaram 2 e-mails, daqui a pouco chegaram 5 e-mails, daqui a pouco já tinham 50 e-mails falando, ó, o Valdir, ele tá querendo sair, ele vai sair. E ela falou, gente, Valdir comprou vocês, ele pagou para vocês, eu já tenho contato e tal. E aí eu entrei nesse processo, né? Então, a gente conversou, realmente eu ia me desligar da empresa. Então, foi um processo. Como ela já estava saindo e tinha uma demanda no Rio de Janeiro, estava bem carente, foi realmente fazer o processo de entrevista, tal, interview, e já começar a trabalhar. Então, foi muito gratificante, porque era um sonho. Eu acredito que todo mundo que trabalha assim, com tecnologia vê os grandes players como grandes referências, né? Então, a gente tem a Oracle, a gente tem a Sun Microsystem, que não existe mais, mas no passado existia, e eu olhava para ela como uma mega empresa e tal. Nós temos a Red Hat, temos a Microsoft, temos a VMware. Então, como eu já tinha uma vivência muito grande com o Linux, eu falei, pô, Linux é o que eu quero e tal. Tanto que até uma informação assim que é interessante, no meu processo me falaram, cara, qual a tua pretensão salarial? Eu falei, não importa. Se você me contratar pelo Red Hat ou para a Red Hat, eu já estou feliz. Se eu te pagar R$1, você está feliz? Eu falei, pô, vou explodir de felicidade, né? Porque é um sonho realizado. E eu falo que eu sou um garoto de muitos sonhos, né? Eu sempre tenho sonhos, eu acho que o sonho é o que faz a gente caminhar para frente, seguir em frente e cada vez mais alcançar novos horizontes. E aí foi isso. Aí eu fiz o processo, entrei e bastante trabalho. Bacana, uma história e tanto. E aí cai muito certo com uma pergunta que a gente teve aqui no chat, né, do Marcelo Mello, ele está nos acompanhando aqui. E aí a pergunta que ele deixou aqui foi a seguinte: qual que é o ponto que você mais gosta e menos gosta em relação ao trabalho que você está fazendo hoje? Isso aí é interessante, né? O ponto que eu mais gosto são todos, né? A gente trabalha, eu falo para ele que o desafio é a nossa energia, né? Cada dia a gente não mata um dragão, a gente mata 50 dragões.
Isso é muito bacana. Então, um desafio para mim muito grande foi a questão do idioma, né? E eu participei desse processo, eu quis entrar para esse time justamente para melhorar o meu idioma, para poder ter esse desafio e realmente desleixar. Na primeira semana, eu tenho que agradecer ao Marcelo, né? Porque ele me jogou na Cova dos Leões, um grande cliente internacional, e eu caí numa reunião sozinho com 40 pessoas e o gerente da outra área, o gerente do cliente queria uma explicação minha, então você imagina, né? Foi uma grande situação onde ou eu bloqueava ou eu andava, e realmente eu andei, e isso foi evoluindo, e é o que motiva. Hoje, quanto mais trabalho eu tenho, mais trabalho eu acho interessante, cada dia eu aprendo uma coisa nova, eu tenho uma tecnologia nova, eu trabalho... O que acontece? O Satellite 6, ele é uma colcha de retalho, né? A gente fala que é no bom sentido. Então, eu tenho vários subprodutos. Então, eu tenho Foreman, Catelo, Candlepin, Pulp. Eu tenho vários subprodutos que, no final, quando você junta tudo, você tem um Satellite 6. E o meu sonho, a minha expectativa é eu ficar muito bom em todas as tecnologias. Porque, assim, eu vou conseguir prestar um suporte melhor, uma qualidade melhor. A gente vai conseguir resolver os problemas de uma forma mais rápida, eficiente. E, consequentemente, compartilhar isso para todo o nosso time e tal, e ter uma excelência de qualidade no nosso time de suporte. Mas é complicado, porque cada tecnologia é uma linguagem, então, para quem já dominava uma linguagem, você está caindo num mundo novo, então você tem que aprender uma nova tecnologia, uma nova linguagem, um novo conceito, são equipes diferentes, são mentes diferentes, são cabeças pensantes diferentes, são processos diferentes. Então, isso é muito motivador, isso me motiva bastante. E o que me deixa mais ou menos motivado, eu não acredito que eu fique menos motivado, né? Você está vendo que a minha energia, ela vai batendo e vai seguindo. Mas, assim, é complicado quando você pega um case de uma tecnologia, por exemplo, Pulp, ou Forma, ou Catelo, uma coisa específica que você não conheça, você não domine, você fica meio vendido. E aí, esse, vamos dizer assim, um desprazer, ele vira um prazer ao extremo, quando você cai de cabeça naquela tecnologia, você aprende, você debuga, você detecta o problema, faz um hotfix, manda para o cliente te manda, cara, eu te amo, porque você resolveu meu problema e agora está tudo funcionando e tal. Então, assim, cada dia é uma nova aventura. E isso é muito bom. É bacana, assina embaixo, a gente vê isso acontecendo o tempo todo mesmo. Então, aí agora eu quero falar contigo justamente um pouquinho mais sobre o projeto, o Spacewalk, como você mencionou, você já começou, né, virou o Spacewalk Guy, né, o cara do Spacewalk. E para quem está nos acompanhando e não tem a menor ideia, eu não vou explicar para vocês o que é o Spacewalk, o Valdir que vai falar para a gente, mas o que eu posso dizer para vocês é que, como qualquer companhia hoje em dia que trabalha com open source, você tem o projeto que é desenvolvido pela comunidade, que a gente chama de upstream, e você tem esse projeto finalizado e talvez assim, embalado, bonitinho, com lacinho e tudo mais, e com suporte, que seria o que a Red Hat provê para os seus clientes. Então, o Spacewalk seria o projeto da comunidade upstream para o que internamente a Red Hat vende como um produto chamado Red Hat Satellite 5. Tá? Então, essa é a conexão entre Spacewalk, que é upstream, com Satellite 5. Então, eu queria que você falasse para a gente sobre esse projeto, o Spacewalk, e qual é o papel que você desempenha, não sei se você continua desempenhando ou não, ou já desempenhou, mas dentro do contexto do Spacewalk. Legal. A Red Hat ela é uma empresa que ela trabalha com open source. Acredito que vocês já estejam vendo, né? A gente tem um produto e o projeto, tá? E isso é legal, porque é legal compartilhar, porque muita gente desconhece isso, né? O que é o produto? É aquilo que o cliente ele compra a subscrição, ele tem o suporte, ele tem um tempo um SLA, né? Um tempo de resposta que a empresa tem que dar. E existe o upstream. Como você bem falou, o upstream é a comunidade. Então, para todo produto, existe um projeto associado. Se existir um produto e não existir um projeto, esse projeto vai ser criado. Se existir um projeto e não existir um produto, esse produto vai ser criado. Então, a Red Hat ela trabalha bastante com isso. Se a gente olhar rapidamente nesse slide, eu tenho um KVM Ovirt e ele é o nosso produto de virtualização. Tá? Eu tenho a parte de Ceph, Gluster, que é o storage. Vocês estão vendo que o Satellite eu tenho Foreman para o Satellite 6. Então, o Foreman é a carinha bonita do Satellite 6. Eu tenho vários outros componentes que
que formam o satellite, mas o Forma é o front-end dele. Eu tenho o RDO, que é o OpenStack, ou seja, quando a gente fala de sistema operacional, que é o Red Hat Enterprise Linux, eu tenho o meu Fedora ou o CentOS, que entrou aí também na Red Hat, já tem uns 2 anos, né? A Red Hat virou sponsor oficialmente aí do CentOS, mas é legal ter essa visão. Por quê? Quando eu falo de projeto, é realmente o que você falou. Eu trabalho com o Spacewalk, e o Spacewalk, a finalidade dele é realmente você manter o teu ambiente estável, o teu ambiente configurado, o teu ambiente padrão, de uma forma que você não tenha surpresas. Então, por exemplo, imagina um cliente, e esse cliente tem 1.500 máquinas. Dessas 1.500 máquinas, o Apache está na versão 2.2.0, eu consigo garantir que existe um módulo específico de SSL numa determinada versão, eu consigo dizer para você que um arquivo de configuração ele está padrão num determinado grupo de máquinas. Então, esse é o grande lance. Com o Spacewalk, eu consigo fazer isso. Eu consigo ter não só o CentOS, ele também suporta SUSE Linux, ele também suporta outras versões de sistema operacional, mas eu consigo ter uma visão macro, uma visão unificada do que seria o meu parque de máquinas e se ele está estável, se ele está com errata, se ele está atualizado, se ele está com uma determinada configuração, se ele está compliance em relação à segurança. Então, assim, é bem interessante essa administração e fácil. Uma coisa que eu falava para os meus clientes quando eu era Solution Architect é o seguinte: o mesmo esforço que você vai ter para gerenciar 20 máquinas, você tem para gerenciar 20 mil máquinas, porque é a ferramenta. A ferramenta é o conceito e você vai fazer aquilo. Uma coisa interessante, antes de eu vir para a Red Hat, eu criei um produto, uma tecnologia que fazia justamente o que o Spacewalk faz, e o Satellite, consequentemente. Era para gerir máquina, para manter e tal. Então, eu tinha PHP, MySQL, eu tinha outras tecnologias que rodavam por baixo, como Agente, porque eu precisava coletar informações de Arix, eu precisava coletar informações de AIX. Então, eu acabei compilando os pacotinhos para determinada versão. Só que é aquilo, você está nadando sozinho no oceano gigantesco e você vai morrer uma hora. E aí, quando eu olhei o Spacewalk, eu falei, cara, é o que eu quero, né? Se é para contribuir, eu vou contribuir com uma coisa que já é mundial, global e, consequentemente, vai gerar um produto, uma tecnologia que lá na frente, um dia, se Deus quiser, eu vou trabalhar com ela. E hoje nós estamos aqui. Legal, bom, e com todo esse conhecimento aí que você adquiriu, você teve a oportunidade de escrever um livro, né? E aí eu queria saber um pouco desse livro aí, qual que é o público-alvo dele, né? E do que se trata o livro. Exatamente. O livro... Saiu a primeira versão do Spacewalk, o livro em português, e também e-book. E aí, o que aconteceu, né? Várias pessoas... Eu participava muito ativamente, eu participo ainda, não tão ativamente por uma questão de tempo, mas eu participava da lista do Spacewalk. E quando saiu o livro em português, esse livro é da Brasport, as pessoas começaram me perguntando, cara, quando é que vai sair a versão em inglês? Quando é que vai sair a versão em inglês? Quando é que vai sair a versão em inglês? E eu cheguei a fazer a tradução da versão para a versão inglesa, e aí eu caí naquela grande cilada, né? Todas as imagens que eu tinha quando eu fui fazendo o livro e tirando os print screens, ela era em inglês, ela era em português. E aí eu falei, cara, que mancada, né? Eu já poderia ter feito em inglês, todas as imagens em inglês e português e tal. E aí eu gastei um bom tempo, novamente, implementando os laboratórios, fazendo a configuração e tal, para pegar todas as telas novamente. E há uns 2 ou 3 ou 4 meses, não me recordo agora, eu lancei o livro na versão inglesa. E foi muito bem aceito, né? Eu tive muito feedback e tal. Qual é a ideia do livro, né? A ideia do livro, como a gente participa muito ativo da lista, é possível ver o seguinte: qual é o melhor workflow, qual é o workflow correto de implementação do Spacewalk, como é que eu implemento, como é que eu gerencio um canal travado, como é que eu mantenho uma determinada versão, como é que eu gerencio o ciclo de vida, como é que eu atualizo um patch, como é que eu coloco um patch e tal. E não tem uma informação. Você vai encontrar um blog, você vai encontrar um site que tem uma determinada... É bem picotado, não existe nada que seja uma informação completa. E sempre a referência era o quê? Cara, acessa docs.redhat.com, você vai ter a documentação oficial do Spacewalk, do Satellite, e você pode usar como referência. Só que assim, uma coisa é você pegar
10 PDFs de 1.200 páginas, de repente, cada um. E outra coisa é você ter um livro concatenado que ele vai te falar, cara, eu vou fazer com você um passo a passo, desde a implementação do sistema operacional usando o CentOS até o final. E aí a gente vai passar por todos os ambientes. Eu vou instalar um cliente, eu vou adicionar um cliente, eu vou registrar, eu vou fazer um canal de configuração, eu vou fazer um deploy de errata, eu vou fazer... Enfim, eu vou mostrar todas as funcionalidades do produto naquela determinada versão. Uma coisa que me foi muito questionada é assim, cara, você está falando de produto, de tecnologia, e a tecnologia ela está na versão tal, 2.2 ou 2.3, que você está escrevendo o livro, está migrando para 2.3. Hoje nós estamos na 2.6. E aí vai ter novas features, vão existir novas features e tal. Sim, mas a ideia era o conceito. Então, lógico, muita coisa foi do produto ou do projeto em si, mas o principal era passar o conceito, o fluxo de trabalho de como se utilizar o Spacewalk. E a partir do momento, no livro eu só escrevi usando o CentOS, mas a partir do momento que você entende o conceito para CentOS, eu posso botar SUSE Linux, eu posso botar Fedora, eu posso botar outros sistemas operacionais que o conceito é o mesmo, o fluxo de trabalho é o mesmo. Depois você passa para a gente os links aí do seu livro, né? Para a gente colocar aqui, para o pessoal que quiser conhecer mais a respeito. Uma informação, assim, que é válida também, né? Eu achava que eu conhecia, né? Esse é o motivador. Eu falo para o Marcelo sempre, né? Que a energia é o que nos move, né? É o nosso combustível. Quando eu escrevi o livro, eu falei, pô, agora eu conheço bem do Spacewalk, porque uma coisa é você olhar o produto, você acha que ele funciona daquela forma, outra coisa é você escrever e você botar o teu nome, você assinar e você garantir que funciona daquela forma ou não. E aí, realmente, eu tive uma curva de aprendizado muito grande quando eu escrevi o livro. E eu falei, porra, tô pronto, né? Agora eu caí na zona de conforto, eu não preciso mais estudar, eu não preciso mais... Spacewalk agora está bem dominado. E aí, quando eu entrei no time de engenharia, aí, novamente, eu me disse o que eu falo todo dia, né? Cara, cada dia que passa, mais eu vejo que eu nada sei, né? Porque eu comecei a ver outras coisas que era bem por baixo do capô e a gente vai aprendendo cada dia mais e mais e mais, e isso é prazer extremo, entendeu? Já então que você contou pra gente aí como é que foi, né? Você começou trabalhando com essa tecnologia Spacewalk, você escreveu o livro, hoje você está na Red Hat, com certeza manja pra caramba do Spacewalk. Como é que hoje existe, como é que está a comunidade Spacewalk hoje em dia? Você ainda continua acompanhando eles? Tem gente ainda usando o Spacewalk? Por que alguém usaria Spacewalk e não usaria o Satellite 5? Porque, sabe, fala para mim um pouquinho da comunidade e por que as pessoas estariam usando Spacewalk e não estariam usando o Satellite 5. Isso é muito boa pergunta. Eu participo, sim, bastante da comunidade, não tanto quanto antes, até por uma questão humana, né? Às vezes eu preciso dormir, eu tento dormir umas 3, 4, 5 horas, mas o que acontece? Nós temos o produto e temos o projeto. Nós temos muitos clientes que eles têm o RHEL, Red Hat Enterprise Linux, na empresa, e ele já ouviu falar do Satellite, mas ele fala, poxa, eu tenho o Upstream, eu tenho o Spacewalk, que é a mesma coisa do Satellite. Não é a mesma coisa, né? Existem funcionalidades que o Satellite ele vai te dar de uma forma pronta e o Spacewalk não vai te dar. Uma principal é relacionada à errata. Então, o que é errata? Eu tenho um pacotinho e esse pacotinho ele pode ser vulnerável ou ele precisa ser atualizado. Eu sempre uso como referência uma calculadora, né? Eu tenho a calculadora, ela faz 2 mais 2 é igual a 5, então ela está errada, ela tem um bug. E aí sai uma errata, uma correção dessa calculadora. Eu tenho 2 mais 2,5 dá 4, então ele não está tratando agora ponto casa decimal. E aí eu quero fazer uma melhoria desse pacotinho, então esse é um enhancement, eu tenho a melhoria daquele pacote, é uma outra errata. Quando eu abro minha calculadora, ele abre um backdoor. Eu tenho um furo de segurança, então eu tenho o Security Advisory, que também é uma errata. Essas erratas, elas são disponibilizadas pela Red Hat. Então, no Satellite, quando eu tenho o Satellite, eu sincronizo os repositórios, os canais, essa errata ela já vem bonitinha no meu Satellite. E a partir do momento que eu registro uma máquina, ele já vai saber quais são os pacotinhos, quais são as erratas, o que tem que instalar, o que não tem. E com o Spacewalk não tem isso. Com o Spacewalk você tem que usar scripts alternativos para poder sincronizar esses pacotes, para poder tentar baixar de algum lugar e tal. Então, assim, tem algumas coisas que você acaba fazendo de uma forma manual, o que estaria no produto de uma forma automatizada ou automática.
Mas se você é um cliente, se você não quer ter downtime, se você não quer ter nenhum problema no seu ambiente, com certeza eu sempre recomendo utilizar o produto, porque o produto você vai ter nós do lado de cá, do lado da Red Hat, para poder te suportar, seja 24/7, seja independente da hora. Hoje, por exemplo, eu atendo cliente que é Latam, eu atendo cliente da Europa, eu atendo cliente da Ásia. Então, se de repente eu precisar de alguma coisa de manhã, quando eu trabalho à noite, eu acabo auxiliando o time que está do outro lado do mundo. Isso é bem legal. Isso é legal porque a gente está vendo a necessidade do cliente e tal. Já na comunidade, isso não vai acontecer. Até porque o meu tempo, a minha fatia de tempo, né, o meu slice time, ele vai ter que ser realmente dedicado para o cliente que comprou o produto e não o projeto. Mas, com certeza, eu trabalho ainda com projeto, eu testo o projeto, a gente submete bugzillas para poder ter melhoria e tal. E aí vem a grande pergunta, né? O porquê do Satellite em relação ao projeto, ao Spacewalk, esse é uma questão. E aí um outro ponto que já é uma consequência natural é o Satellite em relação ao Foreman. O que é o Foreman, né? Eu tinha o Spacewalk, que era relacionado ao projeto, ao produto do Satellite 5, e eu tenho o Satellite 6. Quando a gente fala do Satellite 6, eu tenho o Foreman. E aí o Foreman não é somente o Foreman é a carinha bonita dele, e ele vai gerenciar uma série de funcionalidades. Mas por baixo dos panos eu tenho Catella, eu tenho Candlepin, eu tenho Pope, que vai fazer o gerenciamento de pacotes. Enfim, ele vai te dar uma série de funcionalidades que você não tinha no Satellite 5, mas é um produto, é um projeto, digamos assim, vamos falar do projeto, né, do Upstream, relativamente novo se comparado com o Spacewalk. Então, o Spacewalk, querendo ou não, ele já tinha um tempo de maturidade, ele já tinha um tempo de vida, e se nós pegarmos os projetos mais novos, ele não tem esse mesmo tempo, mas é tão lindo quanto e está crescendo de uma forma gritante. E sim, hoje eu trabalho tanto com o Satellite como com o projeto. Só um detalhe para a galera que está nos ouvindo, né? Quando a gente faz uma correção do produto, por exemplo, eu tenho um determinado cliente, esse cliente ele me reportou um determinado erro no Satellite 6. Eu não vou verificar no Satellite 6 se existe aquele problema, eu vou verificar no Upstream. Se é referente ao Forma, eu vou olhar no Forma se tem aquele problema. Ele já pode ter sido corrigido ou não. Se ele foi corrigido, legal, eu vou ver o pull request, eu vou ver o código, eu vou ver qual é a correção, vou trazer isso para dentro de casa, eu vou fazer o merge do nosso código e vai ser liberado um hotfix para o cliente. Se no Upstream ele continua o problema, o que a gente faz? Eu tenho o Upstream na minha máquina, eu vou trabalhar em cima do Upstream, vamos fazer a correção, e a partir daí eu trabalho também como um committer do Upstream, do projeto Forma, do Pope, do Candlepin. Eu vou fazer um commit no projeto, na comunidade, no Upstream, depois eu vou pegar esse carinha, vou jogar interno, a gente faz o merge, e aí é liberado um fix para o cliente. Realmente para evitar redundância, para evitar retrabalho e tal. E é o conceito do Upstream, né? É o conceito do open source, da comunidade. É o que faz a roda girar. Para vocês que estão nos acompanhando, o Castalho Podcast a gente grava ao vivo, tem então o vídeo, você pode acompanhar, mas também tem o áudio que a gente publica toda segunda-feira. Então, para vocês que estão escutando somente o áudio, o Valdir acabou de dar um demo muito bacana de como que é que você usa o Spacewalk, para que você usa ele. Então, no show notes, nós vamos botar o link, vocês podem então lá assistir a parte do demo todo e tal, e alguns comentários que eu gostaria de fazer, né? Primeiramente, o Spacewalk, então, e Valdir, você me corrige, tá? Se eu falar alguma asneira aqui, mas o Spacewalk seria a versão livre, que é desenvolvida pela comunidade, tá? E você então pode instalar ele e você tem acesso a todas as coisas que uma pessoa que é um cliente do Satellite, uma pessoa que é um cliente da Red Hat tem o Satellite 5, e ele vai ter a mesma coisa, só que com uma diferença é que alguns recursos são habilitados já por padrão, né, para você poder já usar no Satellite 5, mas nada impede que você tenha o mesmo desempenho, o mesmo recurso no Spacewalk. Você só tem que saber como botar todos esses recursos lá para dentro. E se você quer aprender mais, compra o livro do Valdir e aprende então um pouco mais. A gente bota o link do show notes também para você aprender como que você configura o Spacewalk se você não está a fim de instalar o Red Hat Satellite 5.
Mas lembrando também que o Red Hat Satellite 5, uma das coisas que você está ganhando, e olha, eu trabalho na Red Hat, mas não estou ganhando nada com essa propaganda que eu estou fazendo aqui, mas é que você tem acesso, então, às atualizações de segurança, atualizações dos pacotes e tal, que é uma das formas como que a Red Hat faz dinheiro hoje em dia, né? E lembrando também que eu sou o gerente da companhia, eu sou gerente da equipe que faz os testes funcionais automatizados do Satellite 5, do Satellite 6. Tá procurando emprego, quer trabalhar na Red Hat, manja de Python, fala comigo depois, tá? Então, mais outra notícia que eu tenho para vocês é que nós estamos fazendo um sorteio que nós vamos fazer aí pelos próximos, eu acredito, 4 episódios agora. Nós vamos sortear alguns tickets, ingressos para vocês entrarem na RubyConf, o evento que vai acontecer mais para frente, aí no final do ano. Então, depois dá uma olhadinha no show notes também, tem um link para você preencher um formulário e você vai concorrer a 2 tickets, 2 ingressos para entrar nesse evento, tá legal? Agora, ainda falando um pouquinho sobre o Spacewalk, uma das perguntas que nós temos aqui é o seguinte: como é que o Spacewalk e o Satellite, seria o Satellite 5, lida com a questão de containers? Tem como você falar um pouquinho para a gente sobre esse tema? Tem sim. Ele não lida, ele não gerencia containers, e isso é uma funcionalidade do Satellite 6 ou do Foreman. Isso é um ponto interessante também, né? Nós temos aí o fim de vida do Satellite 5 e, consequentemente, o projeto, né, do Spacewalk. O projeto do Spacewalk ele vai continuar, mas nós temos a questão de fim de vida do produto, né, do Satellite 5. E aí, novas demandas, novas solicitações que vieram para o Satellite 5, o que acontece? Por exemplo, gerenciamento de container. É interessante colocar no Satellite 5? Não, eu já tenho um prazo de fim de vida do produto, então vamos colocar no Satellite 6. Qual é o projeto referente ou relacionado ao Satellite 6? É o Foreman, então vamos encaixar esse cara no Foreman. Isso é o que acontece. Muitas demandas que chegam hoje para o Satellite 5, se elas forem triviais ou simples de serem resolvidas, a gente faz e não tem problema, né? Agora, se for realmente uma modelagem, se for alguma coisa mais complexa, que vai envolver um tempo maior e um desenvolvimento maior, isso já é praticamente descartado, porque ele vai automaticamente para o Satellite 6 ou para o Foreman. Legal, aí eu queria engatar aí para saber o seguinte: você falou do fim de vida aí do Spacewalk, e do Spacewalk não, né, do Satellite 5, mas o Spacewalk sendo um projeto upstream, né, projeto open source aí de comunidade, é provável que a comunidade continue mantendo o Spacewalk e incluindo novas features? Como é que esse tipo de coisa acontece? Sim. É bem provável. O que acontece? Hoje, nós temos o upstream, que é o Spacewalk, e ele é o projeto referente ao produto Satellite 6, Satellite 5. Nós temos também o Spacewalk sendo a referência, o upstream do SUSE Manager. Então, existe um produto chamado SUSE Manager, que é basicamente o que o Spacewalk faz. Ele tem uma diferença de visual e tal, organização, layout, mas ele faz a mesma coisa. E nós temos o Oracle, se eu não me engano, é o Oracle Manager, que ele é também baseado no Spacewalk. Então, assim, hoje nós temos o Satellite 5 e o Satellite 6. E se a gente for falar de SUSE Manager, se for falar do Oracle Manager, se for falar de algum outro que venha a utilizar o Spacewalk, eles vão continuar, a princípio, nessa tecnologia, até que eles, de repente, venham a mudar também. Então, provavelmente, o projeto vai perpetuar durante um bom tempo. Tá? Boa. Bom, excelente. Acredito aí que se a gente pudesse ficar falando aqui com você, a gente ficaria um tempão. É realmente inspirador. Eu, assim, acabei conhecendo um pouco mais a respeito do Satellite 5, né? Como eu falei, eu trabalhei com o Satellite 6, agora até nem estou mais na equipe. Mas, assim, vou confessar aqui que bateu uma saudade de mexer com todas essas coisas. Mas, de qualquer forma, né, vamos seguindo aqui com o episódio. Aliás, vamos aqui indo para o final do episódio, mas como a gente não pode deixar de faltar, a gente vai entrar aqui no nosso Top 5. Então, não sei se o Valdírio está preparado ou não, mas nós vamos aqui perguntar o que ele vai recomendar para a gente sobre música. Vamos começar com música, né? Gosto sempre de lembrar a respeito da nossa playlist lá no Castalho. Eu vi que tem algumas pessoas seguindo e tal. A gente vai deixar o link e depois vai ter também as indicações aí do Valdírio, até umas 3 músicas lá
que ele recomendar vai estar lá. Então, se você não assina ainda, dá uma olhada no nosso site, que lá tem o link. E aí, vamos lá, Valdir, o que você recomenda, o que você gosta de ouvir aí de música? Pode ser na hora que você está trabalhando, talvez na hora que você estava lá tatuando, na hora que você está no seu momento de lazer com a família e tal. É bem de momento, né? Quando eu estou desenvolvendo e é uma coisa nova, eu gosto de uma música bem relaxada e tal. Eu acho que ajuda a abrir a mente, você desenvolver mais e pensar mais tranquilo e tal. Quando eu estou resolvendo o problema, eu gosto de botar uma música mais porrada, de repente mais pauleira, porque motiva mais, né? Você já está na adrenalina e tal, você tem um tempo para resolver, você tem que... E aí aquela batida mais intensa, ela acelera e você já fica mais energizado. E para dormir, quando eu boto, é uma música bem tranquila, tá? Eu gosto muito de MPB, não tem uma música específica assim e tal, mas MPB é o top. Bacana. E agora, então, chega a minha parte, né? Que todo mundo que me conhece sabe que eu adoro livro, então fala pra gente aí, em termos de leitura, cara, livro, gibi, não vale ser o seu livro, hein? Aí tá fazendo jabá, Mas fala pra gente, o que é que você curte ler? O que é que te marcou sua infância, sua vida, esse tipo de coisa assim? Eu gostava muito de ler gibi, né? Hoje eu não digo que é um vício, mas os meus filhos, eles curtem bastante gibi. Se você pedir para eles lerem livro de escola, é um parto para ler, não quer ler e tal. Tu dá um gibi de 50 páginas, 100 páginas, eles vão pegar e vão ler direto, e tranquilo, sorrindo, feliz. Então, assim, eu gostava bastante de ler gibi, dei uma parada, e hoje eu curto muito ler essa material com foco, assim, de animação. Então, acaba caindo, né, na área tecnológica, na área técnica e tal. Hoje eu estou trabalhando bastante com Ruby, com Rails, então eu já comprei os meus 2 de cabeceira. Eu não sei se vocês conhecem essa série Use a Cabeça. Então são livros, eu acho que eles têm uma abordagem didática bem interessante. Os exercícios também são legais. Mas tem um site também chamado Plural Site, que é um site fenomenal e que tem videoaulas e tal. O foco dele é mais videoaula. E aí não é só tecnologia, né? Ele trabalha com várias outras linhas e tal, então eu acabo ampliando mais, assim. De vez em quando dá uma vontade de ler um material totalmente abstrato, totalmente diferente, aí eu pego e tal, por aí. Legal, e agora falando aí sobre filmes, séries, novelas e qualquer coisa desse tipo aí, o que você curte? Então, a primeira série que realmente eu vi, segui direto e tal, e essa foi a segunda, né, na verdade. A primeira foi, eu não sei se vocês conhecem Ben 10. Todo mundo conhece aí Ben 10? Aquele garotinho e tal. Agora ele tá adolescente, né? Mas a primeira versão foi do Ben 10, ele pequenininho. E aí eu confesso, meu filho chegou em casa, pai, Ben 10, Ben 10. Aí eu fui lá, peguei no torrent, baixei as 4 temporadas, 25 episódios cada uma. E, cara, foi um final de semana e mais uns 3 dias direto, né? Foi a primeira que eu realmente peguei uma série, assim, desenho, mas foi bem legal. A segunda série que eu vi até o último episódio aí foi bem hardcore também, foi Prison Break. E aí quando chegou no último episódio, você vê aquele final que você não acredita, né? Você não espera e tal, e aí aquilo ali me deu uma quebrada, assim, eu falei, não vou ver mais série, não vou parar mais para ver série. Mas acabou que eu vi recentemente o Stranger Things, que foi bem interessante, saiu agora a segunda temporada. E tem um filme chamado The Circle, O Círculo. Esse filme é agora de 2017, recomendo todos a verem, porque ele é um filme bem focado em tecnologia, e o The Circle, ele é bem como se fosse o Facebook. E aí você tem a questão de curtida, você tem um outro mundo, você tem um mundo digital, e aí é interessante para quem está vendo de fora, ver como é que é esse mundo de visibilidade, de você se expor, de você... Enfim, vale a pena. Eu não vou fazer spoiler, mas vale a pena ver o filme, porque é bem a realidade. Aí cai a ficha de você, de repente, se precaver mais, se resguardar mais, deixar mais tua intimidade como intimidade, não o que a gente vê hoje acontecer diariamente, né? Bom, bacana, seleção aí muito boa. O Ben 10 eu não esperava, eu assistia muito com meu irmão Vinícius, né? Ele tinha relógio do Ben 10, uma coisa, inclusive ele usa um relógio, né? Então aí
Isso aí. E aí ele tinha tudo quanto é coisa do Ben 10, tinha máscara, tinha até, eu acho que um patinete, se eu não me engano. Mas aí eu acabava que eu assistia muito assim, acompanho muito os meus irmãos aí nas séries, nos desenhos, né, que eles costumam assistir. Só para complementar, o auge de Ben 10 foi quando eu estava numa festa de aniversário com meu filho e eu me peguei discutindo com os garotinhos da idade dele, devia ter na época 6 anos, 5 anos, sobre os personagens do Ben 10, né? Então eu tinha o Quatro Braços, eu tinha o Tocha, eu tinha o... Enfim, foi complicado. Quando eu me peguei naquilo ali, minha esposa falou assim, amor, você está discutindo sobre Ben 10. Aí eu falei, chegamos no limite, né? Agora vamos elevar e vamos mudar. Bacana. Eu não cheguei nesse ponto não, mas às vezes eu conversava com meu irmão ali, mas não cheguei a discutir assim com os amigos, não. Bom, gostaria de aproveitar aqui, né, vou lembrar aí pro pessoal, né, a gente está fazendo um sorteio aí de ingressos para a RubyConf. Deixa eu lembrar aqui quais serão os dias para não passar a informação errada. Então, lembrando aqui, a RubyConf vai acontecer nos dias de 17 e 18 de novembro e vai ser na FEComércio. Então, a gente vai estar aí sorteando 10 ingressos no total, 2 por episódio, ou seja, nesse episódio aí vão ser 2. Corre lá, preenche o formulário, vai ter o link aqui no chat para quem está nos acompanhando ao vivo e vai ter o link lá no show notes para quem estiver ouvindo o podcast depois. Então, não perca essa oportunidade. Além disso, vamos ter um cupom de 30% de desconto, que isso vai funcionar a partir do segundo lote. Então, se você não ganhar nenhum dos ingressos, aí você ainda tem a chance de ter 30% de desconto e ir lá fazer igual o Valdir, aprender um pouco mais sobre Ruby e talvez Rails. Boa. Então, olha só, eu quero aproveitar agora e agradecer ao Marcelo, que está até nos acompanhando ao vivo, por ter indicado o Valdir para a gente. Então, primeiro eu tenho que começar agradecendo o Marcelo, que é o ninja da Red Hat. O dia quando eu crescer, eu quero ser igual o Marcelo, tá? Então, tá aí, o ponto de referência de ninja do mundo de open source é o Marcelo para mim. Então, obrigado, Marcelo, por essa indicação. E, claro, Valdir, obrigado você aí, cara, por ter aqui falado para a gente, explicado tanta coisa sobre o Spacewalk. Então, vou te dar uma oportunidade para você fazer os seus comentários finais e fazer o seu jabá, o que for. O microfone é teu agora. Eu que agradeço a oportunidade. Deixa eu colocar aqui só o contato. Como eu sempre falo aí para a galerinha universitária e para os profissionais, é interessante sim ter o contato. Eu fico à disposição aí para fazer o network via LinkedIn, para tirar dúvidas, seja via Google Talk, Hangout, ou Skype, ou e-mail, enfim. Eu acho não, né? Acredito que esse é o que faz a roda girar e é o que nos faz crescer aí, tanto pessoalmente como profissionalmente. E eu estou sempre à disposição. No que precisarem, só pingar. Legal, Valdir. Muito obrigado aí pela aula que você deu para a gente aí sobre Spacewalk e projeto open source. Então, primeiramente, queria agradecer você. E obrigado também a todo mundo aí que acompanhou a gente pelo chat, para quem se inscreveu no canal, para quem está participando do sorteio, que a gente vai fazer nos próximos episódios aí. E não se esqueça de acompanhar a nossa agenda, né? Castalho.info tem lá em cima o link da agenda, se inscrever no canal do YouTube, Twitter, Facebook. E se você me encontrar em algum evento de Python aí, ó, é só me procurar para ganhar o adesivo do Castalho, ó. Então você me procura lá na Python Brasil, o evento do Grupy. Em breve a gente vai dar um jeito de mandar esse adesivo de algum jeito para a galera que escuta a gente e tá longe também. Então é isso aí, pessoal. Grande abraço e até o próximo episódio. Ma's baking up a stone and her oven is still warm. I know you want it, but you can't have it, and I ain't gonna give you none. You dirty boy. I ain't gonna give nobody none of my jelly rolls. Oh, such a stingy chap. I wouldn't give you a piece of pie to save your soul. How about a Zuzu Snap? Her cherry pie is fine, her layer cake divine. But I'm telling you twice, you can't get a slice unless you're extra special nice. Now there ain't no use of you to just keep hanging around. Oh, pretty please. I love you, but I hate to put you down. Yeah, my jelly roll is sweet. That it is. It sure is hard to beat. Well, I know they won't tell
jelly roll. Dibs on the dishpan. I got seconds.